Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Senhor. Aleluia. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio de mais uma noite podermos estar aqui. Hoje pela manhã tivemos um culto muito especial. Muito cheio da presença de Deus. Houve algumas liberações impressionantes nesta manhã. Se você não pôde estar presente ou assistir, quero recomendar que depois você entre na página do YouTube, Verdade de Vida SP, e ali você possa perceber aquilo que Deus começou a fazer hoje pela manhã, e eu creio que vai estender agora à noite. Louvado seja Deus por isso. Queridos, eu quero hoje trazer uma palavra, na verdade, algo que Deus começou a ministrar no meu espírito pela manhã, e essa palavra já vinha sendo construída há algum tempo na minha vida. Eu já tinha, inclusive, escrito algumas coisas sobre isso. E eu tinha um propósito hoje de falar um pouquinho sobre os benefícios da presença. Na presença está a provisão. E hoje, depois que nós saímos aqui do culto, algo começou a me inquietar muito a respeito de um tema que Deus vem conversando muito comigo, a respeito de estarmos vivendo na profundidade do relacionamento com Deus. Entrarmos em níveis de experiências com Deus que vão transformar a nossa vida. Sabe, queridos, é muito simples você entender. Quando você está andando num nível, você vai enxergar o que está naquele nível. Se você sobe num elevador 3 andares, você tem uma outra visão. Se você sobe 10 andares, você tem uma outra visão. Se você sobe 25 andares, você vai ter uma outra visão. Você vai enxergar no 25º andar aquilo que você não enxerga no 15º, no 10º andar, no 5º andar e nem no 1º andar. Essa mesma realidade, ela está voltada ao nosso relacionamento com Deus. Você vai conhecer a Deus. Agora você define qual o nível que você quer se relacionar com Ele. O quanto você quer conhecer Ele. Interessante. Eu já visitei alguns lugares. Me lembro, em 96, nós fomos ao Canadá. E nós fomos visitar uma torre. Como é o nome da torre lá, amor? Tower, sei lá das contas. Esqueci o nome. CN Tower. E é interessante. Em Toronto, você sobe e ali daquela torre você consegue enxergar praticamente toda a cidade de Toronto, os lagos de Toronto. E a primeira vez que eu fui ali, nós já estávamos talvez há 10 dias em Toronto e tínhamos visto muitas coisas. Andamos em volta daquele ambiente. Mas eu jamais podia entender a dimensão da beleza que era aquela cidade se eu não tivesse chegado naquele nível lá em cima, se eu não tivesse chegado naquele andar lá de cima, se eu não tivesse chegado no topo daquela torre. Essa mesma realidade, ela está diretamente ligada ao nosso relacionamento com Deus. Você vai descobrir a beleza de Deus na dimensão que você crescer nele, que você subir nele, que você andar e galgar dimensões nele. Esta é a razão pela qual eu quero nessa mensagem, nessa noite, te desafiar a subir alguns níveis do teu relacionamento com Deus. Entendendo que essa subida de relacionamento, esse andar em Deus, esse caminhar em Deus, seja em lugares altos ou em lugares profundos, onde você vai encontrar verdades em Deus. Nesses lugares, você vai ver coisas de Deus que você não viu. Você vai experimentar coisas de Deus que você não experimentou. E a minha oração que nesta noite é que Deus nos leve a este lugar de conhecer as profundidades de Deus, de conhecer a beleza que existe em Deus, que nós não vamos enxergar enquanto estivermos andando nesse nível raso de relacionamento. Por favor, eu não vou voltar a trabalhar aquilo que nós já falamos aqui, dia após dia. Para você entrar em Deus, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia. Eu quero desafiar através de um texto
a você descobrir que quando nós entramos em dimensões em Deus, em profundidades em Deus, nós experimentaremos coisas especiais. E a nossa experiência, ela vai produzir transformação, não só na nossa vida, mas vai produzir transformação por onde a gente anda, por onde a gente está. Eu quero dizer para você que nesta noite, eu e você temos a oportunidade de tomar uma decisão, de entrarmos num lugar em Deus que nós ainda não entramos até hoje. Diga amém. Sabe, Deus é lindo, Deus é insondável. Eu já disse isso há muito tempo atrás. Sabe, um dia eu ouvi uma definição que me chamou a atenção e depois disso eu tomo essa definição como minha. Está escrito que quando nós terminarmos os nossos dias e formos nos encontrar com o Senhor, e quando nos depararmos com o Senhor e entrarmos diante dEle, quando nós observarmos Ele, estivermos diante dEle, nós não teremos outra palavra a não ser santo. Santo, santo, santo. Interessante que o livro de Apocalipse, ele vai dimensionar dizendo que nós vamos passar a eternidade inteira falando santo, 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 santo. Eu, aqui, fiquei pensando, que bacana. Mas será que não vai ser chato? Eu que tenho um raciocínio muito rápido, eu que penso muito rápido, eu que sou uma pessoa de ações muito rápida. Eu fiquei pensando, acho que depois de algumas horas, eu vou estar santo. Santo. Depois de um dia, santo. 2 dias, santo. 10 dias, santo. Até que, um dia, me veio um entendimento. A Bíblia diz que existe uma multiforme graça de Deus. Fala, a multiforme graça de Deus. Isso que significa as muitas formas pela qual Deus se manifesta, as muitas formas pela qual você pode entender e conhecer Deus. Esse texto está dizendo que Deus é um Deus, que Ele é infinito em nos surpreender com a forma de se apresentar, com aspectos de si, com aspecto da sua autoridade, com a sua capacidade, com a sua beleza, a multiforme graça de Deus. Então, aí eu comecei a associar uma coisa à outra, e me veio um pensamento. E aí eu entendi por que nós, quando chegarmos no céu, Daniel, só vamos ter santos para falar. Porque quando nós entrarmos na presença de Deus, nós vamos ver uma faceta de Deus, uma forma de Deus, uma manifestação de Deus. E nós vamos dizer santo. Aí nós vamos olhar, santo. Depois olhamos para santo, 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 santo. E nós vamos ter a eternidade inteira para descobrir quantas maneiras de manifestação, quantas belezas de Deus existe. E não haverá outra coisa a não ser santo, santo. Aonde você olhar, você vai ver um aspecto de Deus, uma manifestação de Deus, sabe? Um derramar da sua glória. Nós vamos descobrir, quando chegarmos lá, que Deus é infinitamente maior do que nós pensamos, é infinitamente maior do que você pode observar. E aquilo que nós conhecemos de Deus ainda não é nada. Por isso nós temos muito que falar na presença de Deus, porque quando chegarmos lá, não haverá outra coisa a não ser santo, 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 santo e santo. O que eu estou tentando te dizer é que existe muita coisa em Deus que nós precisamos descobrir. Coisas que nós não descobrimos. E porque nós não descobrimos, nós não desfrutamos. Aquilo que você não conhece, você não desfruta. Você nunca vai, de fato, saber o que há num lugar, a não ser que você pise nele. A não ser que você esteja lá. Você pode ver uma reportagem, você pode ver o que você quiser, mas você de fato só conhecerá aquele lugar o dia que você tocar naquele lugar, o dia que você entrar naquele lugar. E nesta noite eu quero que você entre num outro lugar em Deus. Não um lugar que você ouviu, mas um lugar de experiência, aonde quando você chegar na presença de Deus, a glória de Deus é tão grande, e que você vai chegar e dizer assim, uau, eu não sabia que era tão lindo. Eu não sabia que era tão especial. Eu não sabia o quanto Deus era grande. Meu propósito dessa noite é diante de uma palavra simples, breve, e de todo o coração, é assim eu desejo que seja. Eu quero te desafiar a entender que existe um lugar em Deus tão lindo que vai transformar a sua existência.
que vai mudar aquilo que você não consegue mudar pela sua força. Uma coisa que eu descobri na minha vida e na vida de muitas pessoas é que nós desejamos algumas transformações. Nós lutamos por elas, mas nem sempre temos força para alcançar isso. Falamos muito sobre isso hoje de manhã. Mas quando você entra em alguns lugares em Deus, essa presença de Deus, essa glória de Deus, esse conhecimento de Deus, e é por isso que a Bíblia diz, conhecendo e prossigamos em conhecer. Ele está dizendo assim, não há como você parar de conhecer a Deus, porque nunca, por mais que você entenda Deus, ainda tem mais de Deus. E não importa qual é o nível em que você está em Deus, qual o nível de revelação que você tem de Deus, eu quero dizer que existe um nível mais profundo ainda para você entrar. E nessa noite eu quero te desafiar a desejar no seu coração entrar profundamente nesse nível de experiência em Deus. Deus é comparado a algumas figuras. E hoje eu quero trabalhar uma figura, a figura do rio. Salmo de número 46, versículo de número 4 e 5. Hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui, durante o tempo de adoração, eu percebi que nós estávamos sendo inundados por uma água nesse lugar. E depois nós começamos a perceber que havia fogo sobre este lugar. E hoje nós experimentamos duas manifestações de Deus, muito forte, muito perceptível no Espírito sobre isso. E na verdade, essa experiência que nós tivemos hoje pela manhã, foi que à tarde veio construindo isso, que na verdade eu já tinha escrito a respeito disso. E o Senhor me instigou a falar um pouco sobre isso esta noite. Salmo de número 46, versículo 4 e versículo 5, vai dizer o seguinte, há um rio, fala comigo, quantos rios existe? Quantos rios? Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Agora olha que coisa interessante. Deus está no meio dele. Você quer conhecer Deus? Você tem que ter uma experiência com esse rio. Porque Deus está no meio desse rio. Deus é este rio. Deus vai falar com você e comigo através desse rio. Ele está no meio dele. Jamais será abalada. Deus ajudará desde o antemanhã. Agora eu queria que você fosse comigo em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo número 22. A partir do verso 1. 1 e 2. Então me mostrou o rio de águas vivas, brilhante como cristal. De onde ele sai? Do trono de Deus e do Cordeiro. Segue, versículo 2. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas dessa árvore são para a cura de todos os povos. Queridos, quantos rios existem? Deus. Diga assim, há um rio, este rio, Deus está no meio dele. Diga assim, este rio nasce no trono de Deus. Então o que nós vimos até aqui? Que existe um rio que nasce no trono de Deus. Esse rio é único. Deus está no meio dele. Agora vamos entender o propósito desse rio. Ezequiel 47. Vá comigo até Ezequiel, capítulo número 47. A partir do verso 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas iam de debaixo, de um lado da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte,
e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordão de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos tornozelos. Mediu umas 1000 e as águas me davam, fez passar pelas águas e as águas me davam pelos joelhos. Mediu umas 1000 e me fez passar pelas águas e as águas me davam pelos lombos. Mediu outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado. O rio pelo qual não podia me passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região do Oriente, desde a Campinas, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde este rio passar. Fala comigo, por onde este rio passar, haverá vida. Haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, preste atenção, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis a do mar. E tudo virá por onde quer, e tudo viverá por onde quer que este rio passe. Junto a ele se acharão pescadores, desde Eugedi até em Eglim. Haverá lugar em que haverá lugar para se estenderem redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os charcos e os pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto do rio, a ribanceira, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore, que dará fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha servirá de remédio. Pai, obrigado pela tua palavra. Que nesta noite, ó Deus, nós possamos experimentar desta água. Nós possamos experimentar, ó Deus, desse rio. E para que possamos, ó Deus, ser tocados pelo Senhor, por esta água transformadora. E, ó Deus, que através dessa experiência, nós possamos ser agentes de transformação, em o nome de Jesus. Então diga comigo, há um rio, ele sai do trono de Deus, Deus está no meio dele. O objetivo deste rio é alcançar lugares mortos, e por onde este rio passa, ele gera vida. O que nós entendemos desse rio é exatamente isso. Existe um único rio, e este rio é o próprio Deus. Ele nasce no trono de Deus. Deus está no meio dele. E porque Deus está no meio dele, tudo aquilo, e por onde ele passa, a vida vai acontecer. O que eu gosto de chamar a atenção nesse texto é que, na verdade, a primeira verdade que eu queria desfrutar com você é que não adianta você conhecer o rio, você saber onde ele está, se você não decidir desfrutar dele. Eu vou repetir. Não adianta você conhecer as verdades sobre o rio. Não adianta você admirar o rio. Não adianta você estudar sobre o rio. Se você não entrar no rio, você nunca vai saber verdadeiramente o que é o rio. Quem já tomou banho de rio sabe o que eu estou dizendo. É muito bonito você observar um rio. Particularmente, a nossa família tem um cantinho perto de Teresópolis que é na beira de um rio. Já tivemos com a nossa equipe lá. E é muito bonito olhar o rio. É sempre lindo olhar o rio. Mas você nunca vai saber verdadeiramente, sabe, o que o rio produz se você não descer e entrar dentro dele. E é interessante que a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que não adianta você conhecer sobre Deus, você estudar sobre Deus,
você ouvir sobre Deus enquanto você não tem uma experiência com Deus. A primeira coisa para você desfrutar da profundidade de Deus é você ter uma experiência com Deus. E ter uma experiência com Deus é muito mais do que você sentar-se num banco. É muito mais do que você ouvir uma mensagem. É muito mais do que isso, ter uma experiência com Deus. É ter uma relação, é ter uma experiência forte. Hoje pela manhã, nós falando um pouco dessa experiência, conversando um pouco sobre a vida de Jacó, nós falamos que esta experiência é a experiência que transforma. A vida de Jacó foi uma, até o dia em que ele teve a experiência com Deus. Antes da experiência com Deus, ele até conseguia resolver alguns problemas da sua vida. Mas esses eram paliativos. Mas a partir da experiência com Deus, agora não era mais ele, mas era Deus que ajudava ele a vencer as suas lutas, a vencer as suas dificuldades. E quando você tem uma experiência com Deus, você sabe que teve. Quando você tem uma experiência com Deus, você sabe que você tem. Possivelmente nós poderíamos contar aqui muitos testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida transformadas por causa de uma experiência com Deus. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que não adianta você conhecer o rio, você estudar sobre o rio, você precisa entrar dentro do rio. Você precisa ser afetado pelo rio. Você precisa ser tocado por aquilo que o rio pode fazer. E só tem um jeito. Não adianta você ficar à margem. Esta foi a razão pela qual o anjo pegou Ezequiel e falou: Ezequiel, você está vendo esse rio aqui? Perceba a diferença, pastor Edson, do que teria acontecido. Se o anjo tivesse levado Ezequiel e falado: Ezequiel, vamos dar uma voltinha e vamos olhar o percurso do rio. E Ezequiel fizesse uma vista panorâmica de todo lugar do rio. Quando chegasse no final, Ezequiel falou: uau, que coisa bonita. Mas o anjo não queria que Ezequiel tivesse uma imagem bonita do rio. O anjo queria que Ezequiel tivesse uma experiência que ele só teria se ele entrasse no rio. Esta é a razão pela qual o anjo chamou Ezequiel e fez Ezequiel tocar no rio. Eu quero dizer para você, se você ainda não teve uma experiência genuína com este rio, eu não estou falando sobre ter uma experiência de aceitar Jesus. Estou falando sobre ser impactado por uma experiência genuína, transformadora. Algo que realmente você coloca marcas, lugares que são memoriais, coisas que acontecem na nossa vida, que você diz assim: só Deus podia fazer. São marcas que guardam para nós. Então eu quero desafiar você, primeiramente, a entrar nesse rio através de uma experiência pessoal. Entrar no rio através de uma experiência com o sobrenatural. Ainda que você conheça tudo sobre o rio, que você tenha lido tudo sobre ele, eu profetizo que nesta noite o Senhor vai te levar a tocar nessas águas. Nesta noite, eu declaro que em nome de Jesus, Deus vai te levar a uma experiência de mergulhar neste rio, de ser afetado por aquilo que esse rio tem para fazer. Mas esse anjo, ele conduziu Ezequiel não só por uma experiência de tocar nesse rio. Quando Ezequiel tocou no rio, possivelmente ele teve a sensação da temperatura da água. E a Bíblia diz que a primeira experiência que Ezequiel teve é que as águas davam como se desse aqui no tornozelo. E uma coisa interessante é que eu comecei a pensar a respeito disso. Tem muita gente que até pisou no rio. Tem muita gente que até teve uma experiência com esse rio. Mas quando você tem águas pelo tornozelo, apesar de estar no rio, você ainda anda para onde você quer. Você ainda faz aquilo que você quer. Você comanda a sua vida. Eu estou no rio, fui afetado pelo rio, tive uma experiência com o rio. Deus me curou, Deus me transformou. Eu posso olhar algumas pessoas aqui que tiveram experiência de cura sobrenatural. Olhando o pastor Daniel, recentemente deu testemunho algumas vezes aqui. Sei daquilo que Deus tem feito na vida de muita gente. Um toque do rio, uma experiência com o rio.
Mas não é só ser afetado, pisar no rio, ter uma experiência com Ele. Porque se nós mantivermos somente a primeira experiência, somente este nível de água pelos tornozelos, nós vamos estar vivendo nesse rio, mas nós vamos estar governando o rio, não sendo governado por ele. O que eu quero dizer para você é que nesta noite eu desejo que o rio tome conta de você de tal maneira que você não se mande mais. Sabe qual é o propósito? O propósito desse rio, e você vai chegar a essa conclusão comigo, é que a experiência seja tão agradável que você deseje ter mais uma experiência, ter mais outra experiência, ter mais outra experiência. Então, nesta noite, eu quero dizer que a experiência que você teve ainda é estreita demais para aquilo que o rio pode oferecer para você. E ele continua, o anjo continua levando Ezequiel. E quando ele continua levando Ezequiel, a Bíblia diz que aí as águas vieram e já havia uma outra dimensão, as águas que como pelo joelho. E quando as águas estão no joelho, você tem uma outra experiência, você entrou numa outra profundidade de Deus. E quando você entra num outro lugar em Deus, quando você tem uma nova experiência com Deus, agora não é mais daquele lugar onde você se mandava, agora este lugar, você já começa a perceber que Deus está aumentando a ação dele sobre a sua vida. E eu profetizo que nesta noite, Deus vai começar a aumentar a influência dele sobre a sua vida, a ação dele sobre a sua vida. Eu libero que o Espírito Santo do Senhor, aquele que nos leva para dentro desse rio, ele vai te levar a um lugar, aonde você vai sair deste lugar do tornozelo, e ele vai começar a afetar a sua vida, para que você possa ser tocado por ele, para que você possa ser governado por ele. Receba em nome de Jesus um toque para entrar na profundidade desse rio. E quando nós estamos com água pelo joelho, já não nos movemos com tanta facilidade. Mas não é esse o lugar que Deus quer que você permaneça. Talvez você tenha tido uma experiência mais profunda do que a primeira. Talvez você tenha tido algo que marcou a sua vida diferente do que aqueles que estão andando com águas pelo joelho. E cuidado, porque o fato de você ter uma experiência mais profunda, ela vai te levar também a uma responsabilidade maior. Mas o propósito é que nós conhecemos e prossigamos em conhecer. E a Bíblia vai falando que esse anjo, então, ele vai mostrar para Ezequiel que este lugar, apesar de ser melhor do que a primeira experiência, essa segunda experiência, ela precisa ser acompanhada de uma nova experiência. Guarda essa expressão, uma nova experiência. E Ezequiel então tem uma terceira experiência. E nessa terceira experiência, ele é levado num outro lugar, onde as águas já saem dos joelhos e elas passam para o lombo. E é natural você entender, quando você está com a água pela cintura, você já não anda com tanta facilidade como com a água estava no joelho. Você já não consegue se mover tão fácil, porque a força do rio faz pressão sobre você. E eu profetizo que esse rio vai fazer força sobre você. Esse rio vai fazer pressão sobre a sua vida. Esse rio a qual Deus está te levando nesta noite, ele vai pressionar você a ser empurrado por ele e parar de tentar governar-se dentro dele. O que eu estou dizendo é que entrar em Deus é ter uma experiência onde, à medida que nós entramos na profundidade de Deus, nós vamos entregando o governo da nossa vida a Deus, entregando o governo da nossa vida a Deus. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que enquanto você se manda demais, você está com águas que você é capaz de conduzir. Enquanto você toma as decisões que você quer da sua vida, enquanto você governa a sua vida, enquanto você decide o que você quer fazer, significa que, embora dentro do rio, você ainda assume o governo. Ezequiel tem 3 experiências, e cada experiência vai levando Ezequiel a um nível de relacionamento, a um nível de entendimento em Deus. Finalmente, esse anjo pega Ezequiel, como se dissesse: Ezequiel, ainda tem um lugar mais profundo para você ir. E ele mede mais um tanto, e ele leva Ezequiel para um outro ambiente, para um outro nível de profundidade. E essas águas começam a se tornar águas que batem na altura do ombro.
águas que ele já não tinha mais condição de governar, águas que só se podia atravessar a nado. Já não era mais o que eu fazia com a minha própria força, já não era mais o que Ezequiel podia fazer com as suas pernas, ele já não ia mais para onde ele queria, ele agora era levado pelo rio. E é esse lugar aonde Deus quer que a gente esteja, o lugar aonde nós seremos transformados e conduzidos por esse rio. Agora, queridos, essa experiência de profundidade em Deus, de dependência de Deus, ela não é fácil. Ela não é fácil. Eu não sei quantos já tiveram experiência, por exemplo, no mar. Eu morei na praia, eu morei perto da praia há muito tempo, no Rio de Janeiro. E uma das coisas que a gente aprendeu no mar é que existem determinadas correntezas do mar que elas vão te puxar para o fundo. No sentido, para fora da praia. E existem alguns rodas moinhos que te puxam para baixo. Aquilo na praia, no Rio de Janeiro, chama de boca. Né? Quando você está pegando uma onda e você percebe que a água clareia de um determinado ponto, a corrente volta, ela faz uma correnteza, e se você entra naquele lugar, a tendência dele é primeiro te puxar para baixo, depois te levar para o fundo. E a maioria das pessoas, elas passam de grandes dificuldades, porque elas olham para a areia, e quando elas estão sendo puxadas para o fundo, elas querem nadar em direção à areia, só que existe uma força puxando ela em direção ao fundo. E as pessoas não querem ser conduzidas para dentro do mar, porque elas têm medo do fundo do mar, do lugar mais longe da praia. Então elas vão nadando, tentando sair daquela correnteza em direção à areia. E esse é o maior erro que um banhista comete. Por quê? Porque ele não vai vencer a correnteza. E ele vai nadar, 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 ele vai nadar. Enquanto ele estiver nadando, tentando sair daquela correnteza, ele vai se cansar. E ao se cansar, ele não terá força e ele vai morrer. Então, qual é a orientação para esse momento? É que você, quando está num lugar onde os seus pés não tocam no chão, não lute contra a correnteza. Vai no sentido que a corrente te leva, porque você vai para o fundo e daqui a pouco aquela corrente te leva num lugar seguro e você consegue voltar. Pastor, o que você está tentando dizer? Eu estou dizendo que quando nós entramos nesse lugar, aonde nós só podemos passar a nado, não tentem lutar contra o lugar que Deus quer te levar. Não, eu vou repetir. Você não entendeu? Quando nós chegamos nesse lugar em Deus, aonde nós estamos e decidimos deixar o rio nos levar, não lute contra a corrente de Deus. Eu tenho visto pessoas morrerem porque estão tentando lutar contra o lugar para onde Deus está tentando levar elas. Eu vou repetir. A maioria das pessoas que estão sofrendo, muita gente que está sofrendo, principalmente pessoas com chamado ministerial, é porque enxergam que se eu for para lá, aquilo é tão perigoso que eu não quero ir. Então a minha segurança está no raso, quando na verdade eu vim para te dizer que a sua segurança não está onde você coloca o pé, a tua segurança está onde o rio te levar. Meu Deus do céu. Eu sei o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Nessa noite eu vim aqui para dizer para você, relaxa e deixa o rio te levar. Enquanto você descobrir e decidir qual é o seu lugar de segurança, você vai nadar e uma hora você cansa. E na hora que você cansar, pode ser tarde demais. Pare de lutar contra Deus. Pare de lutar para o lugar onde Deus quer te levar. Eu sei que nesta noite, neste lugar, tem pessoas que têm lutado contra Deus. Hoje à tarde, como de lei, quando eu prego 2 cultos,
eu tenho que dormir um pouquinho. Eu dormi bastante hoje. E quando eu acordei, a pastora estava se arrumando, eu comecei a orar, e Deus começou a me dar uma palavra muito forte. Que nessa noite, nesse lugar, Deus ia começar a tirar a força de pessoas que estão lutando contra o propósito da sua existência. Porque você já está cansado. E eu venho aqui nessa noite como profeta do Senhor dizer, sabe, ninguém mandou pisar no rio. Já que você pisou, você quis ir onde? Você já chegou num lugar onde você não pode se governar mais. Eu vou repetir. Eu venho nessa noite e eu não vou me alongar muito mais. Porque eu quero vir dar o recado de Deus. Nesta noite, Deus quer que você se renda. E eu vou te dizer uma coisa. O lugar para onde essa correnteza está te levando é mais seguro do que o lugar que você está tentando se manter. Eu vou repetir. O lugar para onde esse rio vai te levar, ele é muito mais prazeroso. Ele é muito melhor do que esse lugar que você está tentando ficar. Ou esse lugar que você está tentando fugir dele. Porque quando o rio te leva para lugares profundos, esse rio, ele produz em você aquilo que você jamais imaginaria. É só quando você se deixa levar pelo rio que você vai ter as experiências que o rio pode produzir. E depois que Ezequiel passa por essas experiências, aí a Bíblia diz que o anjo pega Ezequiel e tira Ezequiel e diz assim, Ezequiel, agora eu vou te mostrar. Eu acho lindo esse texto de Ezequiel. Ezequiel, eu vou te mostrar o que é que alguém governado pelo rio vai experimentar. E o que é que eu vou fazer através de alguém governado pelo rio. Presta atenção. Quando o anjo tira Ezequiel, Ezequiel já está num nível em que ele não pode se manter mais. Aí o anjo diz assim, agora que você já se rendeu a ser conduzido pelo rio, a deixar Deus conduzir a sua vida, eu vou te mostrar os benefícios dessa decisão. E aí a Bíblia diz que este rio, Ezequiel observa, que por onde ele passa, ele gera vida. O que ele estava tentando dizer, Ezequiel? Se você não deixar ser levado por esse rio, você nunca vai ter o toque da vida, que só alcançará quando você passar pelas curvas do rio que você está tentando evitar. Meu Deus do céu! Eu vou falar. Ele diz para Ezequiel, Ezequiel, você, enquanto está tentando se manter no lugar que você quer, no lugar que você está, você vai viver a experiência que você tem. Mas quando você se levar por esse rio, em cada curva, de um lado e de outro, você vai perceber coisas que você estava lutando para não viver, porque não sabia o quão maravilhoso era estar nesse lugar. Eu estou dizendo que quando você se deixa levar pelo rio, numa curva Deus vai tocar em algo, na outra curva Deus vai te mostrar outra coisa, e por onde esse rio passar, você vai ver árvores, 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 árvores e árvores. E o texto é extremamente rico, que ele diz que Ezequiel começa a perceber que quando você é conduzido por esse rio afeta a sua vida. Aonde você passa, você vai ter provisão. Aonde você passa, você vai ser abençoado. Aonde você passa, você vai ser frutífero. As árvores dão fruto. Aonde você passa, não haverá morte, não cairá folha. Aonde você passa, haverá cura. Aonde você passa, haverá suprimento. Deixe esse rio te levar e você vai ver o quanto Deus vai te mostrar em cada curva do rio. Você vai ter uma experiência que você não está tendo, porque não está querendo deixar esse rio levar você para onde você tem que ir. Eu estou dizendo para você que este lugar que você está lutando para não sair dele, está te matando, está te privando.
Este lugar de conforto ele está privando você de ser tocado, de ser provisionado e de ser curado. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Quando Ezequiel passa pelas experiências, o anjo começa a olhar e fala assim: rapaz, olha aqui, ó. Olha aqui, viu? Você deixou se levar? Olha essa curva aqui, ó. Olha essa árvore aqui. Olha essa árvore aqui. Olha essa árvore aqui. Essa árvore traz provisão. Essa árvore traz cura. Essa árvore os frutos. Sabe, querido, o texto é tão rico que diz assim: Ezequiel, se você viver neste rio todos os dias, serão 12 meses. E sabe o que vai acontecer? Nenhum mês você vai ficar sem fruto. Meu Deus do céu! Ele está dizendo assim: não tem mês de janeiro, não tem mês de fevereiro, não tem mês ruim para mercado, Paulinho, não tem mês ruim para farmácia, não tem mês ruim para nada. Quando você deixa o rio te levar, todo mês tem um fruto novo. Daniel, todo mês tem um fruto novo, todo mês tem um fruto novo, por cada curva que passa, por 12 meses, há 12 árvores, há 12 curvas, e todo o tempo você vai experimentar a beleza do rio. Deus está dizendo: me deixa conduzir a sua vida, e durante o ano inteiro você não terá dificuldades. Quando você se deixa entrar por esse rio vai começar a produzir em você experiências que você não teria se não deixasse levar. Mas eu termino dizendo o seguinte, e o Ministério de Adoração pode subir. Se existe algo, pastor Johnny, que me empolga nesse texto de Ezequiel, não é só o que Deus vai fazer na minha vida quando eu me deixo levar pelo rio, mas é que Deus vai fazer através da minha vida. Eu vou repetir. A última parte da minha mensagem hoje é que quando eu me deixo governar e levar por esse rio, quando esse rio começa a conduzir a minha vida, quando eu paro de lutar contra aquilo que Deus quer que eu faça e seja, nessa noite, para de lutar. Para. Me lembro um dia, um pastor querido, amado, foi pastor nessa igreja durante muitos anos, pastor Edinho, hoje pastor em Curitiba, uma bela igreja. Um dia pastor Edinho, depois de algum tempo, em lágrimas, me procurou e falou assim: pastor, eu preciso que Deus me vença. Eu nunca vou esquecer isso. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver vencendo Deus, enquanto você estiver lutando contra o lugar onde Deus quer te levar, contra o lugar onde você nasceu para viver e estar. Deixa eu contar um segredo para você, queridos. Não é que você não tem opção. Não é que você não tem opção. Você tem a opção de fazer o que você quiser. De ficar com a água pelos joelhos, pelos tornozelos, pelos lombos. Deus nunca vai tirar essa opção. Não é que Deus não te dá opção. É que você vai deixar de experimentar a plenitude do que Deus quer para a sua vida, enquanto você decidiu o que você quer fazer da sua vida. Sabe, queridos, os traumas da vida, os traumas que nós atravessamos com pessoas, com ministérios, muitas vezes eles deixam marcas dentro de nós. E essas marcas, elas são tão fortes que você tem medo de se lançar de novo. Flávia, Roberta, medo de se lançar de novo. Medo de deixar me levar. Mas não existe um lugar mais seguro do que aquele onde ninguém pode tocar em você. Porque você vai estar sendo conduzido por uma água onde ninguém vai poder entrar. Quando você se deixa conduzir por esse rio,
você é levado por esse rio, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Todos os dias do ano. Você é essa árvore. Você é essa árvore. A árvore que vai dar o seu fruto na estação própria. A árvore que terá provisão todos os anos. Cujas raízes estão sendo sustentadas pelo rio. Ezequiel disse que estas raízes, elas são alimentadas pelo rio. Se renda hoje a esse rio. Se renda hoje a esse rio. Pastor, o que é que eu faço? É uma decisão. É uma decisão. Deixando para trás tudo que de perto te embaraça, tudo que de perto te rodeia. Prossigamos para a carreira que nos foi proposta. Hebreus capítulo 12. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixando todo embaraço, todo erro. Prossigamos para o alvo, pela carreira que nos foi proposta. Deixa o rio te levar. Deixa o rio te levar. E você vai ter experiências com esse rio que você não teve antes. E você será sustentado por esse rio. Mas Ezequiel continua dizendo e ele termina. Os pescadores os pescadores que estão nesse rio terão peixe grande. Johnny, tem peixe grande para você, Johnny. Tem peixe grande, Michel. Tem peixe grande. Osvaldo, Clarice, está chegando peixe grande na vida de vocês. Ele diz que quando você faz parte desse rio, você vai perceber que esse rio, aonde ele passar, ele vai gerar vida. E o objetivo do rio, que nasce do trono de Deus, é tocar aonde está a morte, é tocar aonde está o lago, aonde está a água morta, é chegar no Mar Morto. E a Bíblia diz que como parte desse rio, conduzido por esse rio, quando você chegar em lugares mortos, você vai produzir vida. Você vai produzir vida. Você será instrumento de vida. A vida que você recebeu do rio, você vai afetar pessoas à sua volta. Você vai afetar pessoas da sua vida, pessoas da sua família. Você quer transformar pessoas? Deixa o rio te levar. Seja afetado por ele. E quando o rio te afetar, você vai afetar pessoas. E aonde haverá morte, Deus vai usar a sua vida para trazer vida. Porque agora, cheio de vida, você produzirá vida.